Search Replay. Após então terminar a paramentação do capote, nós vamos calçar as luvas. Nós devemos abrir o invólucro com muito cuidado para que a gente não tenha contaminação e lembrando sempre de pegar na parte interna dessa luva. A gente puxa pela parte interna, veste uma luva, ainda que ela não esteja totalmente adaptada, nós deixamos dessa maneira para que a gente consiga calçar a outra mão na luva, sempre evitando o contato da luva com a nossa pele. Uma vez então inseridas as duas luvas, aí sim nós conseguimos ajustá-la para que ela fique na posição correta e que tenha conforto e segurança durante o procedimento cirúrgico. Nós vamos ver agora em detalhes como calçar as luvas de modo apropriado. Uma informação muito importante é a respeito do tamanho. Neste caso, a minha luva é uma luva de tamanho 7,5. Cada pessoa vai ter que saber qual luva que se adapta melhor às suas mãos. O mais importante é que você tenha a luva calçada de modo firme às suas mãos. Ela não pode ficar sobrando demais porque isso dificulta o tato na hora da cirurgia. Então, a partir do momento que nós já temos esse tamanho selecionado, nós vamos então checar a integridade do invólucro. Ele não pode ter aberturas, exceto essa abertura que nós vamos utilizar para abrir o pacote. Ele não pode ter nenhuma região rasgada. Nós temos que observar sempre as informações de lote e validade, além de todas as outras informações aqui do fabricante. Então, tendo em vista que nós já checamos tudo isso, nós temos que lembrar que antes de calçar as luvas, nós devemos paramentar. Então, nós estamos paramentados aqui, simulando um capote estéreo. Obviamente que aqui não está estéreo, mas apenas para fins de demonstração, para fins didáticos. Nós estamos simulando que nós já fizemos toda a antisepsia e degermação das mãos, como nós já vimos nos outros vídeos. E agora sim, depois que você já tem todo o capote amarrado, que foi feito com auxílio de um assistente ou de um auxiliar, aí sim nós vamos partir para este passo. Então, ou você deixa o invólucro aberto antes, ou outra pessoa que não esteja com as mãos já degermadas faz isso para você. Considerando então que nós estamos abrindo o invólucro pela primeira vez ou que outra pessoa esteja fazendo, é importante que a gente nunca toque o conteúdo interno da embalagem, que está estéreo neste caso. Então, para facilitar, alguém pode abrir e oferecer ao cirurgião, e aí sim o cirurgião pode pegar, ou você pode segurar e continuar a abertura de modo a não deixar contaminar o interior. A partir do momento que a gente tem essa embalagem aberta, lembrando que todo o conteúdo desta região está estéreo, como as minhas mãos já foram degermadas, eu posso tocar e aí nós vamos pegar apenas na parte estéreo. O seu auxiliar vai remover a embalagem e aí sim nós estamos prontos para começar o procedimento de calçar as luvas. Então observem que quando a gente abre o invólucro, a gente tem o lado certo para fazer a abertura do invólucro, do papel, e este papel ele deve ser colocado sobre uma superfície que geralmente não vai estar estéreo. Então, para que a gente não toque e não contamine a nossa mão, o que nós vamos fazer? Nós abrimos e soltamos o pacote. Observem que esse pacote ele tem algumas dobraduras. Essas dobraduras delimitam a região onde a gente pode tocar. Então, a partir do momento que a gente já começou a abrir o invólucro, a gente observa que existe uma mão correta para cada lado. Então, a luva que está deste lado corresponde à luva da minha mão esquerda e deste lado a mão direita. A luva cirúrgica ela deve ser calçada de acordo com o lado. Ela não é uma luva bilateral. Lembrando sempre que aqui a gente já consegue ver a pontinha do dedo, então a gente não deve tocar. Nós vamos tocar sempre nas abas externas desses invólucros. Então a gente abre primeiro um lado,
Abrimos a região superior e, pegando por fora, nós abrimos o restante do invólucro, sempre pegando naquela dobradura externa. Toda a região interna está estéril. Aqui não está mais estéril porque eu já toquei com a minha mão, que apesar de degermada não está estéril, obviamente. Então, quando a gente observa o modo como a luva vem, ela vem sempre com uma dobradura. E essa dobradura está disposta de modo que a gente coloque as mãos dessa maneira, com as palmas das mãos para cima. E como que a gente calça então? A gente tem que ter atenção porque as pontas dos dedos são as partes que vão entrar em contato com as feridas, com a mucosa do paciente. Então eu não posso tocar, porque senão, ainda que minha mão esteja degermada, ela não está estéril. Se eu encosto nessa região, eu contamino a minha luva. Então, o jeito certo é você calçar a luva pegando na parte que vai everter. Então observem, quando a gente calça aqui, no caso a mão esquerda, geralmente as pessoas destras calçam a luva direita primeiro e as pessoas canhotas calçam a mão esquerda primeiro, mas não existe uma regra para isso. De modo geral, nós devemos tocar sempre na parte interna da luva. Essa parte é uma parte que está evertida. Então, nós vamos calçar a luva devagarinho. Observe que às vezes a gente não consegue ver muito bem qual é a posição dos dedos, mas de modo geral, este é o polegar. Então, eu já posso ir virando a minha luva até que eu consiga começar a colocar o meu polegar. E a gente pegando sempre por dentro, vai aproximando e calçando a luva. Muitas vezes a luva fica mal posicionada nesse primeiro momento. Não tem problema, a gente vai terminar de calçá-la logo em seguida. Então, como que a gente faz? Se eu precisar tocar na luva, eu posso tocar em qualquer das regiões, desde que eu não tenha tocado antes. Se eu não toquei em nenhuma das posições, eu posso pegar a luva com as pontas dos dedos. Mas, se eu já toquei com a minha mão aqui, eu não posso tocar com a minha luva nessa mesma posição, porque aqui já está contaminado. Então, eu só posso pegar por cima. De modo geral, como é o jeito mais fácil de fazer? A gente pode colocar a mão por dentro e aí a mão direita ela vai vir internamente na parte que vai entrar em contato com a minha luva. E aí uma mão auxilia a outra. Lembrando que eu não posso tocar com a luva na minha mão. Eu tenho que sempre puxar, mantendo uma distância. É muito normal, então, a luva ficar mal calçada nesse momento. Então, à medida que a gente vai calçando essa luva, a gente vai ajustando. Então, aqui eu já posso ir ajustando a luva. E aí sim, eu vou terminar de calçar a luva, puxando sempre pela parte estéril. Esse pacote já pode ter sido contaminado durante o procedimento, então a gente vai evitar tocar. Nós vamos pedir que o auxiliar remova esse invólucro para desprezá-lo. Mas aí sim, nós já estamos com as luvas calçadas e corretamente posicionadas. Surgery